Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gonzaga e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre erro de tipo. Então é um assunto, da parte geral, do direito penal, bem, digamos, um pouco mais complexo, mas que não é de difícil entendimento. Basta você, prestar atenção em alguns conceitos, que eu vou aqui demonstrar para vocês, tá bom? Então, primeiramente, o que vem a ser o erro de tipo? No erro de tipo, o sujeito, certo? Ele avalia mal a situação. Então, quer dizer o quê? Ele não possui a consciência, e vontade de realizar o tipo objetivo. Então, ele erra, certo? Ele avalia mal, ele tem uma falsa percepção, certo? Da realidade à sua volta. Então, por conta desse detalhe, então isso você tem que gravar. O erro de tipo sempre exclui o dolo, certo? Sempre exclui o dolo, tranquilo? Sempre excluirá o dolo, mas permitirá a punição pelo crime culposo se previsto em lei, tá? Então, se houver a previsão legal da conduta culposa, certo? Aí sim haverá a possibilidade da punição desse sujeito. Então, por exemplo, se o sujeito incorrer em erro num crime de dano, Então, se excluir o dolo, a conduta dele será atípica, porque não existe certa previsão legal do dano culposo, certo? Do dano culposo, apenas a modalidade dolosa, certo? O erro de tipo está localizado no artigo 20 do Código Penal, tá? No artigo 20 do Código Penal. Então, o erro de tipo ele pode ser de duas espécies, tá? Ele pode ser excusável, também chamado de inevitável ou invencível, ou ele pode ser inexcusável, também chamado de vencível ou evitável, tá? Então, qual a diferença entre ambos, Então, o erro de tipo excusável, tá? É aquele que não podia ser evitado, como eu falei para vocês. Então, se ele não podia ser evitado, ele excluirá o dolo e a culpa. O sujeito não responde por nada, certo? Então, vai excluir o dolo e vai excluir a culpa, tá? Então, pessoal, avalie comigo. Se o erro de tipo, por regra, exclui o dolo, mas permite a punição pela conduta culposa ser prevista em lei. Já o erro de tipo excusável, ele exclui o dolo e a culpa, porque é o erro inevitável, também chamado invencível. E se eu me atentar que o dolo e a culpa estão localizados na conduta, tendo em vista a teoria finalista, que desloca o dolo e a culpa da culpabilidade para o fato típico, inserido na conduta, Porque condutas é o quê? Ação ou omissão humana, dolosa ou culposa, consciente, voluntária e dirigida a uma finalidade, certo? Então, se o erro de tipo excusável exclui o dolo e exclui a culpa, logo o erro de tipo exclui o quê? O fato típico, o próprio fato típico, certo? Então o erro de tipo exclui o próprio fato típico, tá bom? Então, pessoal, esse é o erro de tipo excusável, que é o inevitável, o invencível. Então vai excluir o dolo e vai excluir também a culpa, tudo bem? Já o erro de tipo evitável, certo? Vencível ou inexcusável, ele excluirá o dolo, certo? Que é aquele erro que poderia ser evitado. Então, como por regra o erro de tipo exclui o dolo, aqui não vai ser diferente. Então, no erro de tipo evitável, vencível ou inexcusável, exclui o dolo, mas permitirá a punição, certo, pelo crime culposo se previsto em lei. Então permitirá a punição pelo crime culposo se previsto em lei. Tudo bem? E pessoal, ainda aprofundando, agora nesse assunto, vou tratar com vocês sobre as chamadas discriminantes putativas por erro de tipo, Primeiramente, quais são as discriminantes? As discriminantes são as excludentes da antijuridicidade, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, tá? Sem esquecer da causa supralegal de exclusão da ilicitude, que seria o consentimento do ofendido, mas não vem o caso agora, tá bom? Então, pessoal, no âmbito das discriminantes putativas, certo? Então quer dizer o quê? O sujeito, ele é isento de pena, tá? Quando por erro, plenamente justificado pelas circunstâncias, ele simplesmente supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, certo? Mas então, porém, não haverá isenção de pena
quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, porque é um erro, certo? Lógico. O erro, ele vai excluir o dolo, mas permite a punição pela conduta culposa. Então, no caso das discriminantes putativas por erro de tipo, tem um erro de tipo, certo? Que vai excluir o dolo, mas permitirá a punição da conduta culposa, né? Se previsto em lei. Isso está no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, certo? E as discriminantes putativas subdividem-se em... Eu tenho o chamado erro de proibição, certo? Que é o conhecido erro de proibição indireto, que é quando o sujeito ele erra sobre a existência de uma discriminante, certo? Ele erra sobre a existência de uma discriminante, então ele imagina uma excludente que não existe, ou ele erra sobre os limites de uma discriminante, certo? Quando ele erra sobre os limites de uma discriminante. E eu tenho também o chamado erro de tipo permissivo, tá? Erro de tipo permissivo, quando o sujeito ele erra sobre os pressupostos fáticos de uma discriminante, tá? Então, no âmbito das discriminantes putativas, eu tenho o erro de proibição direto e eu tenho o erro de tipo permissivo, tá? Então, o que vem a ser no âmbito do erro sobre a situação, né, de fato, de uma discriminante, né? Primeiramente, é o chamado erro de tipo permissivo, tá? Então, o sujeito ele supõe uma situação de fato, né, que se existisse, tornaria a ação legítima, né? Então, assim, por exemplo, o cara está no sinal de trânsito, vem um sujeito com aquele pessoal, né, que limpa para-brisa, enfim. Então eu avalio mal, penso que aquele objeto é uma arma, né, penso que ele vai me atacar, simplesmente puxo uma arma e atiro contra ele, né. Então eu imagino uma situação de legítima defesa, tá? Que na verdade não era nada disso. Então eu errei no que toca aos pressupostos fáticos da discriminante da legítima defesa, né? Então aí volta aquela avaliação. O erro é excusável? Se for excusável, exclui o dolo e a culpa e morreu. É inexcusável? Então exclui o dolo, mas permite a punição pela conduta culposa se prevista em lei. Aí tem um detalhe, né? A legítima defesa putativa, ou estado de necessidade putativo, né? Exclui, certo? O fato típico, certo? Isso vai excluir o fato típico, não vai excluir a antijuridicidade, porque eu estou tratando aqui de erro de tipo. Então, o erro de tipo exclui a tipicidade, certo? Então, a legítima defesa putativa ela excluirá a tipicidade, né? Mas a legítima defesa real, o estado de necessidade real, né? Que é a situação que realmente ocorre, né? Que justifica, né, o amparo da discriminante, certo? Aí excluirá a antijuridicidade, tá? A antijuridicidade, né? Sem esquecer que o erro de proibição exclui a culpabilidade pela falta de potencial consciência da ilicitude, né? Que né, é um dos elementos, né, da culpabilidade, tá? Então, na discriminantes, né, e também tem outra situação. O erro de tipo, né? Esse erro de tipo que eu estou falando com vocês é o chamado erro de tipo essencial, né? O sujeito erra contra elementos do tipo, certo? No que toca a elementos do tipo penal. O erro de tipo essencial, certo? Que, por regra, exclui o dolo, mas permite a punição da conduta culposa, né? Se prevista em lei. Se excusável, exclui o dolo e culpa. Se inexcusável, somente o dolo, mas permite a punição da conduta culposa, né? Se prevista em lei. Agora, ao chamado erro de tipo acidental, certo? Acidental. No caso aqui, refere-se a dados, certo? A meros dados acessórios ou secundários do crime. Então, logo, não exclui o dolo e não exclui a culpa. Então, grava isso, tá? Grava isso. O erro de tipo essencial exclui o dolo, por regra, mas permite a punição da conduta culposa se prevista em lei. Se excusável, exclui dolo e culpa. Se inexcusável, somente o dolo. Mas permite a punição da conduta culposa se prevista em lei. Tudo bem? Já o erro de tipo acidental, certo? Acidental, como eu estou tratando de meros dados acessórios ou secundários do crime, então não excluirá o dolo e não excluirá a culpa, tá bom? E o erro de tipo acidental ele pode ser o erro sobre a pessoa, né? Então o erro quanto à pessoa, certo? E nesse caso, do erro sobre a pessoa, né? Vou levar em consideração, né, as condições, as características, tá, da vítima virtual e não da vítima real, não da vítima aquela que realmente né, que foi atingida com a minha conduta criminosa. Então, por exemplo, a mãe, né,
sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, mata um recém-nascido, imaginando que era seu filho, mas na verdade não era o seu filho. Então, nesse caso, né, você vai dizer, ah, não, mas aí é homicídio. Não é, eu vou levar em consideração, certo, as condições da vítima virtual, que é o que? O filho dela. Então, se ela queria atingir o filho, né, o dolo dela era matar o próprio filho, mas por erro, um erro acidental, um erro sobre a pessoa, matou o filho de outra mãe, de outra mulher, então nesse caso eu vou levar em consideração assim, como se ela tivesse matado o próprio filho. Aí ela responde, certo, pelo infanticídio e não pelo crime de homicídio, tá? Outra hipótese de erro acidental é o erro sobre o objeto, né? Então recai sobre determinado objeto, coisa. Então, por exemplo, o agente com a intenção de subtrair uma TV acaba subtraindo um monitor, o agente querendo subtrair açúcar, subtrai farinha, tá entendendo? Então ele vai responder pelo mesmo crime de furto, né? Apenas foi um erro, né? No que toca a um dado secundário do crime, né? Outra hipótese de erro acidental é o erro acerca do nexo causal, que é o aberratio causae, tá? O aberratio causae. Então, o que acontece aí? Trata-se o quê? Do equívoco, certo? Em relação ao meio de execução do crime, tá? Então, nesse caso aí, o resultado ele sobrevém de modo diverso. Então, digamos, um sujeito, né, com a intenção de matar outro sujeito, atira, né, mas o sujeito cai, bate a cabeça e ele morre não em decorrência do disparo, mas em decorrência, certo, do traumatismo craniano, né, pela pancada da cabeça. Então, é chamado aberratio causae, certo? Então, pessoal, agora eu vou tratar com vocês sobre o erro de proibição, né? O que é isso? O artigo 21 do Código Penal ele é bem interessante. Ele fala o seguinte, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável. Então você não tem desculpa, né? Então você não pode alegar que desconhece a lei. Mas ele diz também o seguinte, o erro sobre, né, a ilicitude do fato, se inevitável, né? Se inevitável quer dizer o quê? Se excusável, então isenta de pena, certo? Se evitável, né? Agora, se evitável, né? Se inevitável, isenta de pena. Beleza, se for excusável, isenta de pena. Mas, se for evitável, se ele poderia evitar esse erro, né? Poderá diminuir a pena, certo? De 1/6 a 1/3. Então, vai ter uma redução, certo? Vai ter uma redução. Então, assim, aqui eu estou tratando de um ponto da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude, que é um elemento da culpabilidade, né? O que é a potencial consciência da ilicitude? O que ela exige? Bem, pessoal, ela não exige, assim, o conhecimento, né? Literal da lei. Então ele exige o quê? Que você tenha pelo menos a potencial, né, consciência, né, de poder ter o conhecimento que aquela conduta ali ela vai contra o ordenamento jurídico, né? Então assim, o erro de proibição recai sobre a consciência da ilicitude, tá? Então o sujeito que ele não possui a consciência da sua ilicitude, ele não possui no erro de proibição a consciência da sua ilicitude, tá? Então tem que ter cuidado, mas diferenciar o erro de tipo, certo, do erro de proibição, certo? Então, vamos lá. O erro de tipo, ele afeta a tipicidade. A tipicidade. O erro de proibição, ele afeta a culpabilidade, que é o juízo de reprovação, tá? Então, no erro de tipo, o agente ele erra sobre elemento que constitui o tipo penal, tá? Já no erro de proibição, o agente ele possui a plena consciência do fato praticado. O que ele não conhece, né, o erro dele é no que toca à ilicitude, né, deste fato, tá bom? Então, são nuances aí importantes, são diferenças muito importantes aí que você tem que, né, ter essa consciência. E, pessoal, no que toca ao erro de proibição indireto, né, então, assim, o que vem a ser o erro de proibição indireta? Então, o sujeito ele erra, tá, sobre as causas de exclusão da ilicitude, tá? Então é um erro sobre as causas de exclusão, mas tem que ter cuidado para não confundir com o erro de tipo permissivo, né? Que são erros sobre o sujeito erra com relação aos pressupostos fáticos, né? De uma discriminante, que foi o que eu falei para vocês. Imagina a situação de legítima defesa que não existe, tá? Então, dentro do erro de proibição indireta, eu vou ter o erro sobre a existência de uma causa de exclusão da ilicitude não reconhecida juridicamente. Aí é que tá, né? Então, se eu tenho, se o sujeito ele erra com relação aos pressupostos fáticos da legítima defesa, a legítima defesa ela é reconhecida juridicamente, sendo que a situação no contexto ali não existia, tá? Não justificava. Então eu tenho o erro tipo permissivo. Agora, no erro sobre a existência de uma causa que não é reconhecida pelo ordenamento jurídico, então nesse caso eu vou ter, né,
o erro de proibição indireto. Então, por exemplo, o sujeito pratica eutanásia supondo que a lei prevê essa situação como sendo causa de exclusão da ilicitude. Então imagine, será que a eutanásia, será que no Brasil a eutanásia ela é justificável? Pessoal, a eutanásia ela é homicídio, tá? A eutanásia é homicídio, beleza? Homicídio. E é um homicídio privilegiado, qualificado. Privilegiado, qualificado. Privilegiado por quê? Pelo relevante valor moral, certo? Qualificado porque você não dá a possibilidade da vítima se defender. Tranquilo? E como é uma qualificadora de natureza objetiva, certo? Natureza objetiva, por isso que há a possibilidade de caracterizar o homicídio privilegiado qualificado. Nesse caso aí. Lembrando que o homicídio privilegiado qualificado, certo? Não é crime hediondo, tá? Por falta de previsão na própria lei de crimes hediondos, tá? Então, por não estar previsto na lei, então não é crime hediondo, certo? Então, ainda dentro do erro de proibição direto, também eu tenho o erro sobre os limites de uma causa de exclusão da ilicitude, tá? Agora, quando eu falo dos limites de uma causa, é que nessa situação existe uma agressão contra o sujeito, sendo que essa agressão ela é lícita, tá? Então a agressão ela é lícita. Então nesse caso o sujeito ele possui conhecimento da existência da causa de exclusão, ele conhece, mas a agressão que ele sofre é uma agressão lícita. Por exemplo, o sujeito, né, ao ser preso, né, em virtude de uma ordem legal, ele vem agredir o policial, supondo que está sofrendo uma agressão injusta, enfim. Então ele imagina dessa forma que está agindo em legítima defesa, tá? Na verdade está em erro, e nesse caso eu tenho um erro de proibição indireto. Eu tenho um erro de proibição indireto, tá? Um erro de proibição direto, tranquilo? Outra espécie de erro também que eu tenho no Código Penal, no artigo 20, parágrafo 2º, tá? É o chamado erro provocado por terceiro, né? Então, no caso, responde pelo crime, né? O terceiro que determinar, né, esse erro aí. Beleza, pessoal? Então, assim, a minha intenção aqui, tá? Era esclarecer para vocês um assunto que é um tanto complexo no direito penal, na parte geral, né? Mas é muito cobrado em vários concursos, concursos das carreiras policiais é muito cobrado, a Polícia Federal cobra esse assunto aí, esse conhecimento, tá? Então minha intenção era somar com vocês, tá bom? Pessoal, tô aí nas redes sociais, tá? Tô no Facebook, né? Tem minha página lá, facebook.com/gonzaga.direito, tá? Meu Instagram, prof.luizgonzaga. Também tem o meu canal no YouTube, que eu, né, estou postando esse vídeo agora, né? youtube.com/professor Luiz Gonzaga, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo ótimos estudos. Estou à disposição. Fique com Deus e boa sorte aí nos próximos concursos. Até mais.